Você já imaginou como termina a história de um homem que recebeu de Deus a sabedoria mais extraordinária que o mundo já conheceu? Hoje, vamos mergulhar nos últimos momentos da vida do rei Salomão, aquele que desfrutou de riquezas inimagináveis, um poder incomparável e, acima de tudo, uma mente brilhante, dada pelo próprio Criador. Mas será que todo esse favor divino foi suficiente para mantê-lo firme até o fim? Como alguém tão agraciado pôde encerrar seus dias em arrependimento e solidão espiritual? Nesta jornada, você vai conhecer um capítulo raramente explorado, o desfecho de um rei que, em seus últimos instantes, reconheceu que tudo era vaidade. Vamos desvendar os erros que o afastaram de Deus e as consequências trágicas que essa escolha lhe trouxe. Mais do que contar uma história antiga, vamos refletir sobre o que essas lições significam para cada um de nós, que muitas vezes travamos a mesma batalha contra o orgulho, a tentação e as ilusões deste mundo. E se você gosta de conteúdos que aproximam você das verdades bíblicas, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Assim, você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, onde trazemos narrativas cheias de emoção e ensinamentos que podem transformar a sua vida. Fique até o final para descobrir como os erros de Salomão podem nos alertar e como suas últimas palavras ainda ecoam com força nos nossos dias. Prepare-se para uma história intensa, cheia de reviravoltas e descobertas que podem mudar a forma como você enxerga a sua própria caminhada. Vamos começar. O reinado de Salomão já começou de forma extraordinária, carregando em si uma promessa incomparável. Ele era filho do rei Davi, o grande herói de Israel, e de Batseba, que também passou por muitas provações até chegar a este momento. Desde o princípio, percebemos que Salomão foi especialmente escolhido por Deus para assumir o trono após o reinado de seu pai, e a mão divina estava clara em cada detalhe de sua trajetória. Uma das passagens mais marcantes aparece em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Nela, vemos que o Senhor se revelou a Salomão em um sonho, em Gibeão, e lhe fez uma oferta que poucos tiveram na história. Peça o que quiser, que eu lhe darei. Essa proposta divina refletia não apenas o favor de Deus, mas também a confiança que o Criador depositava em Salomão para liderar o seu povo. E foi aí que o caráter de Salomão se mostrou de forma única. Em vez de solicitar riquezas sem limites, uma vida longa cheia de privilégios ou a destruição de seus inimigos, pedidos que qualquer líder poderoso poderia fazer, Salomão surpreendeu ao escolher aquilo que mudaria a história do seu reinado para sempre. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para conduzir Israel com justiça e para honrar o compromisso que Deus havia estabelecido com sua família. Essa atitude do jovem rei não apenas marcou o começo de uma liderança diferenciada, mas também definiu o seu legado. Salomão foi reconhecido como o homem mais sábio de todos os tempos, cujas decisões serviram de referência para gerações futuras. Entretanto, sua história não é feita só de vitórias e prosperidade. Há lições profundas sobre orgulho, tentação e as consequências de se afastar de Deus. E é justamente essa mistura de dons extraordinários e escolhas equivocadas que torna a jornada de Salomão tão impactante para todos nós. Agora, prepare-se para mergulhar em cada detalhe dessa aventura real, que começa com uma incrível demonstração de humildade diante do Criador e, ao longo dos capítulos, se transforma em um valioso alerta para nossos próprios passos na vida. Mesmo diante de um convite tão generoso de Deus, Salomão não pediu riquezas, sucesso ou poder. No capítulo 3, versículo 9 de 1 Reis, vemos que ele escolheu com humildade: dê-me um coração sábio para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de liderar um povo tão numeroso? A resposta divina a esse pedido foi surpreendente. Em 1 Reis 3, 10, 14, o Senhor se alegrou tanto com a súplica de Salomão que, além de conceder sabedoria, como nenhum outro homem jamais tivera, também lhe prometeu grandes riquezas, honra diante das nações e uma vida longa. Mas tudo isso com uma condição: que Salomão obedecesse aos mandamentos de Deus. E logo, essa sabedoria seria colocada à prova. Ainda em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28,
2 mulheres compareceram diante do rei, cada uma afirmando ser a verdadeira mãe de um mesmo bebê. O modo como Salomão resolveu essa disputa se tornou lendário. Ele sugeriu que dividissem a criança viva em 2 partes, prevendo que a mãe verdadeira preferiria abrir mão de seu direito a ver o filho morto. A compaixão da verdadeira mãe revelou quem era, de fato, a legítima. Esse julgamento sagaz deixou todo o povo de Israel impressionado, pois enxergaram ali não apenas a sabedoria de um homem, mas a presença da própria sabedoria de Deus agindo através do seu rei. A partir desse momento, a fama de Salomão ultrapassou rapidamente as fronteiras de Israel. O texto de 1 Reis 4, 29 e 30 mostra que a sabedoria concedida por Deus ao rei era tão imensa quanto a areia do mar, superando até mesmo o conhecimento notável dos povos orientais e dos sábios egípcios. Mas o que tornava Salomão tão especial? Além de suas decisões justas e do discernimento profundo, ele se destacou na produção de textos que inspiram gerações até hoje. De acordo com 1 Reis 4:32, Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Essas obras iam muito além de simples reflexões religiosas. Tratavam do cotidiano das pessoas, dos mistérios da natureza, dos desafios de liderança e, principalmente, do relacionamento do ser humano com Deus. Cada palavra evidenciava o dom divino que ele havia recebido. A influência do rei de Israel foi tão grande que despertou a curiosidade de governantes distantes, como a renomada rainha de Sabá. A longa jornada que ela percorreu para chegar até Jerusalém não foi por acaso. Ela vinha com perguntas complexas, disposta a testar até onde ia o conhecimento de Salomão. No entanto, seu espanto foi enorme quando percebeu que tudo o que ouvira sobre ele ainda era pouco diante do que presenciou pessoalmente. Em 1 Reis 10, 6, 7, ela reconhece que o talento de Salomão para responder até as mais difíceis questões superava todas as expectativas e que o favor divino repousava não apenas sobre o rei, mas também sobre toda a nação de Israel. Essa visita da rainha de Sabá confirmou o impacto que a sabedoria de Salomão exercia além das fronteiras israelitas. O brilho de suas palavras e seus feitos ajudaram a elevar o prestígio de seu reino, transformando Israel em um centro de busca por conhecimento e aconselhamento. O testemunho de Salomão tornava cada vez mais evidente que quando Deus concede um dom, ele o faz não só para abençoar uma pessoa, mas para que essa bênção seja refletida na vida de muitos. Está gostando da história do rei Salomão? Já abençoe esse vídeo com o seu like. Jesus te ama. Entre todas as realizações de Salomão, talvez a mais notável tenha sido a construção do grande templo em Jerusalém, um projeto que seu pai, Davi, sonhava realizar, mas coube a Salomão concluir. De acordo com 1 Reis 6, esse templo foi erguido com extremo cuidado e esplendor. Utilizou-se o melhor cedro do Líbano, além de ouro, prata e bronze em abundância. Durante 7 anos, uma vasta equipe trabalhou para que essa obra se tornasse o coração espiritual de Israel, símbolo visível da aliança de Deus com seu povo. Após o término da construção, registrada em 1 Reis 8, 10, 11, a presença divina encheu o local de forma tão intensa que nem mesmo os sacerdotes conseguiam permanecer de pé. Em seguida, Salomão conduziu todo o povo em uma cerimônia de dedicação tocante. No capítulo 8, versículos 22 a 53, encontramos a essência dessa oração, onde o rei reconhece a grandeza do Senhor, pedindo que ele ouça e perdoe seu povo sempre que se voltassem ao templo em busca de misericórdia. O versículo 23 sintetiza o coração desta súplica, exaltando a soberania de Deus e implorando pelo cuidado divino. Sob o reinado de Salomão, Israel atingiu um nível de prosperidade e prestígio sem precedentes. Comerciantes, estudiosos e líderes de diversas nações eram atraídos pelo esplendor do reino e pela fama de sua sabedoria. A cada visita confirmava-se o favor de Deus sobre Israel, demonstrado não apenas na riqueza material, mas sobretudo na solidez de uma fé que tinha no templo seu ponto máximo de adoração. De acordo com 1 Reis 10, 23, 24, Salomão se tornou o monarca mais rico e sábio da época, de modo que pessoas de diversas regiões
viajavam apenas para ouvi-lo e aprender com a sabedoria que Deus havia depositado em seu coração. Seu domínio comercial se estendia desde o Egito até a Mesopotâmia, trazendo tributos em ouro, prata, marfim, macacos e até pavões. 1 Reis 10:22. Como vemos em 1 Reis 10:14, só em ouro, Salomão recebia 666 talentos por ano, o equivalente a mais de 25 toneladas. Todo esse esplendor se refletia em seu palácio. Seu trono, descrito em 1 Reis 10:18-20, era feito de marfim, revestido de ouro puro, contando com 6 degraus, flanqueados por leões, um a cada lado. Para completar o cenário, 1 Reis 10:21 afirma que todos os utensílios usados por Salomão eram de ouro, pois a prata era considerada algo tão comum que não tinha grande valor em seus dias. Apesar de todo esse brilho, tanta prosperidade trouxe consigo uma nova prova para o coração do rei. A tentação que surge diante de tamanha riqueza é um lembrete de que nem mesmo uma sabedoria grandiosa é suficiente para nos livrar dos perigos do orgulho e da vaidade. À medida que Salomão estendia suas alianças com nações vizinhas, ele também se envolvia em relacionamentos proibidos pelos mandamentos de Deus. Em 1 Reis 11:1-2, vemos que o rei amou muitas mulheres de povos como Moabe, Amon, Edom, Sidom e até dos hititas. Exatamente, aqueles que o Senhor havia ordenado que os israelitas não tomassem como esposas, para que não fossem levados a cultuar deuses estranhos. Ainda assim, Salomão ignorou esse aviso. De acordo com 1 Reis 11:3, ele chegou a ter 700 esposas, além de 300 concubinas, o que claramente violava a instrução de Deuteronômio 17:17, que proibia o rei de multiplicar esposas. Com o passar do tempo, a influência dessas mulheres foi decisiva para que o coração de Salomão se inclinasse a outros deuses, como relata 1 Reis 11:4, distanciando-se do compromisso que ele havia feito com o Senhor. Em um ato ainda mais grave de desobediência, Salomão autorizou a construção de altares e lugares altos, onde sacrifícios eram oferecidos a divindades estrangeiras. Assim, o rei, que antes era reconhecido pela sabedoria dada por Deus, deixou que seu amor por essas mulheres e a quebra de mandamentos o afastassem da devoção plena ao Deus de Israel. Mesmo tendo recebido uma sabedoria incomparável, Salomão passou a construir altares a divindades completamente opostas ao Deus de Israel. Em 1 Reis 11:5, descobrimos que ele erigiu locais de culto para Astarote, deusa venerada pelos sidônios, associada à fertilidade e sensualidade, algo que contrariava abertamente a santidade do Senhor. Além disso, conforme 1 Reis 11:7-8, Salomão também construiu lugares altos para Quemós, o deus dos Moabitas, e para Moloque, a divindade amonita, cujo culto incluía sacrifícios de crianças, prática considerada abominável aos olhos de Deus. O mais grave é que essas atitudes iam contra instruções diretas do próprio Criador. Em Deuteronômio 12:2-3, o Senhor ordenara a destruição dos santuários pagãos, não a edificação de novos. Essa decisão de Salomão, portanto, não foi apenas um gesto de tolerância cultural, mas sim um ato claro de desobediência. É aqui que vemos a dura ironia de sua história. A mesma sabedoria que Salomão havia pedido para distinguir entre o bem e o mal acabou eclipsada por compromissos idólatras. Desde os dias de Moisés, em Deuteronômio 7:3-4, Deus alertava o povo a evitar casamentos com nações estrangeiras que pudessem levar Israel a servir a outros deuses. Mas, apesar desses avisos, o coração de Salomão se desviou e ele se envolveu em alianças que o afastaram do Senhor. Ao contrastarmos sua trajetória com a de seu pai Davi, que mesmo com erros graves, nunca deixou de voltar-se a Deus, percebemos quão distantes Salomão e seu reino haviam se tornado dos propósitos divinos. A ira do Senhor, descrita posteriormente, mostra o quanto essa atitude feriu o relacionamento que, um dia, havia sido a marca mais forte do reinado de Salomão. O Senhor havia se revelado a Salomão em 2 ocasiões, tanto em Gibeão quanto em Jerusalém, sempre renovando suas promessas e lembrando o rei de obedecer fielmente aos mandamentos. Em 1 Reis
9, 6, 7. Deus deixa claro que, se Salomão e sua descendência se afastassem dele para servir a ídolos, Israel seria removido da terra que o Criador havia dado ao seu povo. Mesmo assim, Salomão continuou a construir santuários para outras divindades e a participar de rituais pagãos. Em 1 Reis 11, 9 e 10, lemos que o Senhor se indignou contra ele, pois o coração do rei se desviara daquele que lhe aparecera mais de uma vez, alertando-o a não seguir a deuses estranhos. Infelizmente, toda a sabedoria, riqueza e favores celestiais acabaram obscurecidos pela idolatria. Essa situação culminou em um anúncio drástico. Em 1 Reis 11, 11, o Senhor declara que por Salomão ter rompido o pacto e ignorado os estatutos divinos, o reino seria arrancado de suas mãos e entregue a um servo. Dessa forma, aquele império glorioso, antes sustentado pela bênção de Deus, começou a caminhar rumo à divisão e ao conflito. A tragédia na vida de Salomão é um alerta para qualquer um que pense estar seguro em suas conquistas, mostrando que sem fidelidade ao Senhor, até mesmo o maior dos reinos pode ruir. E você, está sendo fiel a Deus? Tem seguido os mandamentos dele? Me conte aí nos comentários. O julgamento de Deus sobre Salomão foi rápido e firme, mas também repleto de misericórdia. Por causa do amor que Deus tinha por Davi, pai de Salomão, ele decidiu não retirar o reino imediatamente durante a vida de Salomão. Em vez disso, a responsabilidade total das consequências recairia sobre o filho de Salomão, Roboão, conforme descrito em 1 Reis 11, 12 e 13. Essa decisão divina foi uma resposta direta à infidelidade de Salomão. Apesar de ter sido escolhido por Deus e agraciado com tanta sabedoria, Salomão permitiu que seu coração se desviasse drasticamente. Em 1 Reis 11, 29 e 31, vemos um exemplo claro disso, quando o profeta Elias, às vezes referido como Elias, mas aqui parece ser uma referência a outro profeta, possivelmente o profeta Jeú ou outro, devido ao contexto de Jeroboão. Encontra-se com Jeroboão, um dos oficiais de Salomão. Jeroboão veio de fora de Jerusalém e o profeta tomou sua nova capa, rasgando-a em 12 pedaços. Ele entregou 10 desses pedaços a Jeroboão, dizendo: toma para ti 10 pedaços, porque assim disse Jeová, Deus de Israel: aqui eu rompo o reino da mão de Salomão e o entrego a ti, dividindo-o em 10 tribos. Este ato simbólico representava a divisão iminente do reino de Israel, um testemunho da seriedade da desobediência de Salomão. No último dia de sua vida, o rei Salomão, que uma vez foi reconhecido como o homem mais sábio e rico da terra, sentou-se em seu palácio para refletir sobre o esplendor que havia caracterizado seu reinado. Sua vida foi marcada por conquistas impressionantes, uma sabedoria que fascinou nações inteiras, uma riqueza incomparável e um reino que atingiu o auge de seu poder sob sua liderança. No entanto, apesar de todos esses sucessos, os momentos finais de Salomão foram sombrios e carregados de tristeza. A reflexão de Salomão, naquele último dia, não estava repleta da alegria e do orgulho que seus feitos poderiam ter proporcionado. Em vez disso, ele enfrentava a realidade das escolhas que o afastaram de Deus, culminando na iminente divisão do reino que ele tanto havia construído com tanto esforço e bênção divina. Este desfecho trágico serve como um lembrete poderoso de que, mesmo os maiores líderes podem ser vulneráveis às tentações e ao desvio, ressaltando a importância da fidelidade e da devoção contínua a Deus. Com todas as promessas de Deus e as grandiosas realizações, a vida de Salomão chegou aos seus últimos dias, marcados por um profundo sentimento de perda e arrependimento. As reflexões desse grande rei são capturadas de forma emocionante no livro de Eclesiastes, muitas vezes associado aos seus anos finais. Em Eclesiastes 1:2, Salomão lamenta: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras revelam o vazio que ele sentia ao olhar para trás, para uma vida que havia se desviado de seu propósito original. Apesar de toda a sabedoria que lhe foi concedida, Salomão percebeu que havia perdido de vista o Deus que lhe havia dado tudo.
Enquanto se sentava em seu majestoso palácio, sua mente vagava pelos anos de seu reinado. Ele lembrava-se do dia em que dedicou o templo, uma construção grandiosa e sagrada, destinada a honrar o Senhor. Conforme descrito em 1 Reis 8, Salomão havia orado fervorosamente para que a presença de Deus enchesse aquele lugar sagrado, e a glória do Senhor desceu como uma nuvem, confirmando a bênção divina sobre sua obra. No entanto, agora, o coração de Salomão estava distante daqueles dias de devoção. Em Eclesiastes 2, 10, 11, ele reflete sobre a futilidade de suas buscas. Não neguei a meus olhos nada do que desejavam, nem privei meu coração de algum prazer, pois meu coração aproveitou todo o meu trabalho, e esta foi a recompensa de toda a minha obra. Depois, considerei todas as obras que as minhas mãos tinham feito, e o trabalho que tinha tomado para realizá-las, e vi que tudo era vaidade e correr atrás do vento, sem qualquer benefício debaixo do sol. A imensa riqueza de Salomão permitiu-lhe desfrutar de todos os prazeres possíveis. Construiu grandes palácios, plantou vinhedos, acumulou tesouros e importou animais exóticos. Tinha centenas de servos e músicos para entretê-lo. Mas, na sua velhice, todos esses sonhos pareciam vazios e sem sentido. Salomão havia perseguido tudo o que o mundo tinha a oferecer, mas no processo perdeu sua direção espiritual. O rei, que uma vez foi reconhecido como o homem mais sábio, agora compreendia que todos os seus sonhos e conquistas eram insignificantes sem Deus. Em Eclesiastes 5:10, ele destaca a futilidade das buscas materiais. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem ama o muito ter nunca se fartará de renda. Também isto é vaidade. Salomão aprendeu, embora tardiamente, que os desejos do seu coração o haviam afastado do caminho de Deus. No silêncio de seus últimos dias, Salomão refletia sobre as escolhas que o levaram à ruína espiritual. Ele reconhecia que, apesar de todas as bênçãos e realizações, nada tinha valor sem a verdadeira devoção ao Senhor. Essa realização trágica serve como uma poderosa lição para todos nós. A verdadeira sabedoria e felicidade não estão nas riquezas ou nos prazeres terrenos, mas na fidelidade e no relacionamento com Deus. Quando jovem, Salomão desfrutava de uma relação muito próxima com Deus. Ele construiu o templo em Jerusalém como um símbolo da presença divina entre o seu povo, cumprindo o desejo de seu pai, Davi. No entanto, com o passar dos anos, suas muitas alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras e seus compromissos com a idolatria começaram a afastá-lo do Senhor. Salomão havia abandonado seu primeiro amor, o Deus de sua juventude, que apareceu em seus sonhos e lhe concedeu uma sabedoria incomparável. Nos escritos, vemos um homem que vivenciou os altos e baixos da vida. Em Provérbios 3, 5, 6, Salomão aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Contudo, ele não conseguiu seguir esse conselho. Em vez de confiar plenamente em Deus, Salomão se apoiou em sua própria sabedoria e buscou prazeres terrenos, desviando-se do caminho direto que Deus havia traçado para ele. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, Salomão oferece um conselho final que resume suas reflexões: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Essas palavras, escritas nos últimos dias de sua vida, refletem a profunda compreensão de que a verdadeira satisfação só vem da obediência a Deus. O último dia de Salomão serviu como um lembrete sombrio da efemeridade das buscas terrenas. Salomão havia recebido grandes bênçãos de Deus, mas as desperdiçou ao se afastar do Senhor. Nos seus últimos momentos, ele reconheceu que sua sabedoria, riqueza e poder eram inúteis sem um coração dedicado a Deus. Em Eclesiastes 7:29, ele expressa uma verdade tocante: verdadeiramente, eu vi que não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Salomão, considerado o homem mais sábio de seu tempo, caiu vítima de suas próprias escolhas. Suas reflexões finais servem como um alerta para todos nós que buscamos realização nas coisas deste mundo, esquecendo-nos de nossa relação com Deus. A história de Salomão
é uma lição poderosa sobre a importância de manter-se fiel a Deus. Seu último dia não foi marcado por celebrações, mas por uma profunda reflexão sobre o que havia perdido. Ele começou sua vida com tantas promessas, mas seus últimos anos foram nublados por desculpas e desvios. O rei mais sábio que já existiu aprendeu, da maneira mais difícil, que nenhuma quantidade de riqueza, sabedoria ou prazer pode substituir um coração plenamente devoto a Deus. Vamos nos inspirar nas palavras finais de Salomão e lembrar que nosso verdadeiro propósito não está na busca de ganhos materiais, mas em temer a Deus e guardar seus mandamentos. O legado de Salomão nos ensina que os maiores tesouros da vida não estão nas posses que acumulamos, mas na relação que cultivamos com nosso Criador. O último dia de Salomão não foi de alegria, mas de dor. Por uma vida que se desviou de Deus, aprendamos com seus erros. Não importa como nossa jornada começa, mas como ela termina. Que todos nós nos esforcemos para permanecer fiéis a Deus até o fim. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você achou este conteúdo esclarecedor, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. E lembre-se, a verdadeira sabedoria vem de seguir Deus com todo o seu coração, mente e alma. Estou deixando 2 vídeos especiais aqui para você. Um fala sobre a história de sofrimento de Jó e como ele continuou adorando mesmo após perder tudo. E no outro, eu conto a história de Sansão e como ele foi traído por quem mais amava. Tenho certeza que você irá gostar. Dá uma passadinha lá. Até a próxima.